paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Hoje nós vamos falar a respeito do livro dos Salmos, parte 1, que é do primeiro Salmo ao Salmo 41. Nesses capítulos que a gente vai explorar hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre o reinado de Deus. É o tema desses 41 salmos. E dentro do que a gente entende como salmos, nós percebemos que são louvores. Mas é bom destacar aqui com vocês, e é bom vocês destacarem com as crianças, que os salmos, ele vai muito além de louvores. Ele também pode ser orado, meditado e, como disse, louvado. Isso é o ato de salmodiar. E a gente vai ver em diversas referências bíblicas ao longo do Novo Testamento, personagens bíblicos, até o próprio Jesus, salmodiando, citando os salmos, que eles caem bem em momentos de angústia, em momentos de aflição e também em momentos de louvor. Então é importante a gente transmitir para as nossas crianças a relevância de glorificar o nome do Senhor, de exaltá-lo independente das situações, e nada melhor do que a própria palavra de Deus, as escrituras inspiradas por Deus, para a gente poder citar nesses momentos. Então, nessa primeira divisão dos salmos, eles são divididos do 1 ao 41 e são conhecidos como os salmos de Davi. Porém, o salmo 1 e o salmo de número 33 não são escritos por Davi. Bom, então nós vamos aprofundar hoje no primeiro salmo, que é o salmo onde fala da bem-aventurança. Um salmo onde reflete sobre as atitudes do cristão. E nós vamos trazer esse salmo em prática na vida das nossas crianças. É sempre importante a gente trazer informações, exemplos, sugestões dentro do cotidiano das crianças, para que elas entendam como que essa palavra pode ser aplicada no cotidiano dela. No Salmo 1, nós temos então um conselho. Lá começa dizendo que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na companhia dos zombadores. Esse primeiro conselho, que está no primeiro verso, fala sobre não andar segundo a visão dos ímpios, segundo o que como os ímpios conduzem as suas vidas. E podemos destacar para as nossas crianças quais são as atitudes de um ímpio. Talvez a desobediência, o ódio, a mentira, a vingança, tudo isso dentro do quadro de visão da criança. Trazendo exemplos práticos, por exemplo, vingança. Quando alguém te faz mal, te fere lá na escola, e aí você planeja se vingar dele. Isso é conselho do ímpio, isso é conduta de um ímpio. E a conduta de um cristão não conduz com a vingança, não conduz com o ódio, não conduz com a desobediência, e trazer de forma prática essa aplicação na vida das crianças. Não para no caminho do pecador. Quando o Salmo 1, no primeiro verso, diz que não se detém no caminho dos pecadores, isso mostra pra gente uma aplicação riquíssima, que o justo, ele pode até pecar, porém ele não se detém, ele não para no caminho do ímpio. Se ele mentiu, ele não fica ali mentindo o tempo todo. Se ele zombou, se ele feriu alguém, vingou, ele não tem prazer em estar ali. Ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o que a gente entende como sentar à roda dos escarnecedores? Que nós precisamos buscar um referencial, nós temos que buscar amizades que convêm à nossa fé cristã. Temos que sim selecionar as pessoas que estão em nossa volta,
para que elas não nos influenciem negativamente. Então, aplique essa lição lá na escola, lá na recreação, na igreja que seja, mas no cotidiano da sua criança. Lembre ela de que as más companhias corrompem os bons costumes, assim como diz lá em 1 Coríntios 15, 33. Então, nós temos que buscar referenciais para nos influenciar. Quem é que nós estamos seguindo nas redes sociais, se é que temos? Quem são as pessoas que nós olhamos e admiramos? Essas pessoas, elas devem ser pessoas justas, que nos aproximam de Cristo, e não pessoas ímpias que vão nos afastar do caráter cristão. Toda criança, toda pessoa, ela tem a necessidade de se sentir pertencente a um grupo, a algum lugar. Então, muitas vezes as nossas crianças, elas são influenciadas a estarem cometendo alguns pecados, das quais muitas vezes elas reconhecem que não são delas, elas não têm esse desejo de cumprir com essas propostas que os amiguinhos acabam colocando a elas. Mas elas fazem isso por estarem na companhia daquele grupo, porque elas querem pertencer àquele grupo. Então, nós temos que usar desse verso para lembrar as nossas crianças que, independentemente do desejo dela de pertencer àquele grupo, o importante é o caráter de Cristo impresso nela. O importante é que o caminho dos ímpios leva à perdição, mas o caminho dos justos leva à vida eterna. E essa criança tem que ter essa verdade firme no seu coração, para que quando ela for conduzir a sua vida longe dos pais ou longe de alguma supervisão da igreja, ela saiba conduzir a vida dela de forma certeira, para que ela tenha êxito e que ela seja um justo nos caminhos do Senhor. Então, o próximo verso fala para a gente meditar na lei do Senhor. E o que seria meditar? A gente precisa trazer isso também às crianças para que eles possam refletir sobre o significado das palavras. Dependendo do nível que for a sua turma, é importante você trazer a Bíblia numa linguagem mais simples possível e ainda assim explicar termo por termo, para que as crianças não fiquem com dúvida e consigam interpretar os versos do Salmo primeiro. E a meditação na lei, o salmista ele destaca a importância de refletir e praticar a lei do Senhor. E não há ninguém melhor do que o próprio Jesus para ser o nosso exemplo, o nosso referencial de praticante da lei do Senhor. Jesus, ele é o nosso referencial humano, que veio à terra e cumpriu a lei do Senhor, que foi justo, sendo ainda humano, ele conseguiu nos dar um exemplo simples e puro de como conduzir a nossa vida segundo a palavra de Deus. E assim, a gente chega na parte onde nós vamos encontrar o destino dos justos e dos ímpios. A Bíblia, ela compara o destino dos justos a uma árvore. E algo importante que a gente pode pegar desse verso é algo lúdico. Nós podemos, então, trazer visuais de árvore e de palha, que a gente vai falar a seguir, ou desenhar no quadro, enfim, podemos explorar isso, para que a gente lembre as crianças de que uma árvore que ela é plantada junto aos ribeiros, ela é uma árvore forte, verde, muito linda, que dá uma sombra boa e é frutífera. E o salmista ele vem destacando que o compromisso da leitura da palavra junto com a prática, ela faz de nós fortes, viçosos, assim como essa árvore, por isso é comparado à árvore. Já o destino do ímpio é levado à miséria. A Bíblia compara a palha, que é fácil levada, o vento sopra e ela some. Não importa os seus status, leve
traga exemplos para as crianças. Pode ser o coleguinha mais legal, que todo mundo quer estar perto, mas se ele zomba dos outros, se ele tem atitudes que são de um ímpio, logo ele vai ser esquecido. Tudo isso é passageiro. E o pior de tudo é a condenação eterna. Então, o justo, nós sabemos que ele será reconhecido pelo Senhor. Já o ímpio, dele haverá perdição, ele perecerá. Quero deixar aqui para você o verso 6, que é o fechamento desse salmo, que diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E além de algo eterno, é importante a gente lembrar que durante a nossa vida nós temos consequências. O salmista deixou isso bem claro, então é algo que eu não podia deixar de trazer para vocês. Que a nossa vida, a nossa conduta, ela vai trazer consequências, ainda aqui na Terra. Se você criança, você professor, se você tem uma conduta de fé, da prática de fé, você terá bons frutos a colher. Mas se você tem uma conduta ímpia, também a destruição chegará a você o quanto antes. Então, para finalizar a aula de hoje, eu quero te lembrar algo muito importante. Todos os salmos, eles indicam a uma pessoa, que é Jesus Cristo. Seja retratando o seu coração, seja a sua obra expiatória, sua obra mediadora ou intercessora. Cada salmo tem a sua particularidade, mas todos eles apontam o caráter de Cristo. Então, dentro desses salmos, nós podemos então perceber a impressão de Jesus Cristo em cada um deles. Nessa aula, nós destacamos o Salmo 1. Porém, você está livre para explorar qualquer um dos outros salmos, até o de 41, para trazer para suas crianças. Então, busque os temas, busque saber qual a melhor aplicação dentro da realidade da sua turma e aplique essa verdade com as crianças para que elas compreendam, saibam interpretar, saibam meditar nos salmos. E para finalizar, eu quero deixar o Salmo 16, do verso 7 ao 11. E diz assim: bendirei ao Senhor, que me aconselha. Até mesmo de noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele, à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. O meu corpo também repousará seguro, porque tu não me abandonarás no Sheol, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. Espero que essa palavra tenha te abençoado, contribuído para que você tenha uma aula de consciência, né? Trazer consciência às crianças. Espero que essa aula tenha contribuído para o seu ensino, seu planejamento de aula, e que Deus abençoe a sua aula nessa próxima terça-feira. Tchau, tchau!